Vamos pegar nossas Bíblias, queridos, neste momento e vamos dar continuidade a esta série de mensagens que nós estamos tendo já há algumas semanas. Começamos esta série intitulada O Cristo Caminho. O Cristo Caminho. Essa série, diferentemente das outras que nós já realizamos, ela consiste numa espécie de discipulado. Qual é o propósito, portanto? É tomar cada um dos irmãos pelas mãos, como um pedagogo faz com a criança. Tomar pela mão e ir conduzindo, passo a passo, na compreensão das verdades fundamentais e basilares do Evangelho. É certo que alguns poderão até mesmo ouvir as ministrações e poderá chegar a dizer: mas você chama isso de basilar? Você chama isso de algo básico? É verdade, é básico mesmo. Tudo que nós vamos falar e que temos falado aqui é o básico do Evangelho. É aquilo que é de mais simples e que é principal, é fundamento da fé. E talvez o grande estranhamento seja o fato de que se ouve muitas coisas no mundo cristão evangélico, ouvimos muito ao longo da nossa história e ainda ouvimos pelos muitos meios de comunicação, agora com a internet, né? Estamos sempre nos deparando com muitas coisas ditas em nome de Deus, ditas em nome do Evangelho, e que por mais que pareça ser o Evangelho, porque às vezes traz o nome de Jesus, nome Bíblia, Satanás, essas coisas relativas ao mundo espiritual, mas o fato é que parece-me que se cumpre nos nossos dias as palavras do profeta, salvo engano, o profeta Amós. Não sou doutor em Antigo Testamento, né, mas salvo engano é Amós que diz que nos últimos dias haveria fome sobre a terra, né? Olha que ele diz isso antes da encarnação de Cristo. Ele diz que haveria fome e sede sobre a terra. E aí ele explica: não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Ele diz que os homens correrão de norte a sul, do ocidente ao oriente, em busca de ouvir a palavra de Deus, e não encontrarão. Talvez o cumprimento dessa profecia de Amós tenha se dado primeiramente nos 400 anos depois do profeta Malaquias até Cristo, né? Levando em conta que aquele período de 400 anos antes de Cristo é considerado um período escatológico, é considerado os últimos dias, né? Até mesmo pelo profeta Daniel. Entretanto, essas profecias sobre anticristo, sobre a fome da palavra, sobre grande tribulação, elas costumam acontecer em dois momentos, se cumprir em dois momentos. Tem um cumprimento parcial e até mesmo, de certo modo, simbólico em relação ao acontecimento efetivo dos dias finais da história da humanidade. Então, assim como Antíoco Epifânio representou o anticristo, né, por volta do ano 165 da era antes de Cristo, mas que o espírito do anticristo há de se manifestar mundialmente, globalmente, né, nesses últimos dias, obviamente. Do mesmo modo acontece com a destruição de Jerusalém, que representou a grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Semelhantemente, a profecia de Amós fala de uma fome muito maior. Ele fala de norte a sul, de ocidente ao oriente. Então, diante da responsabilidade que o DEVAP, enquanto ministério, tem para com todos os membros ou as pessoas que se colocam sob o cuidado desse ministério, nós estamos então propondo esta série, né, em que nós vamos falar daquilo que você precisa saber, precisa não somente conhecer, mas sobretudo compreender. Porque aí você tem diante de você uma possibilidade de agir segundo a palavra recebida. Ou seja, você terá a possibilidade de reagir ou não em face da palavra pregada
segundo o Evangelho de Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Tá bom? Vamos abrir a escritura inicialmente no livro dos Gálatas, capítulo 4 da epístola de Paulo aos Gálatas. Vamos ler o texto que já lemos inicialmente, versículos de 1 a 7. Se o tempo me permitir, nós ainda leremos outros dois textos que estruturam a mensagem dessa manhã. Diz assim o texto bíblico: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Diga amém. Queridos, o que temos dito até então, desde o começo dessa série, e agora eu pego pela mão de cada um de vocês e convido a me acompanharem, tá? Então, se esforce para me acompanhar. O que temos dito até então é um conceito fundamental sobre vida. Desde a primeira mensagem dessa série, salvo engano, esta é a terceira ou é a quarta, nós começamos a trabalhar o conceito fundamental de vida. Alguém pode falar assim, olha, mas vida, todo mundo sabe o que é vida. E nós fizemos uma pequena correção, dizendo que vida só há uma. A vida é em si mesma absoluta. A vida é aquilo que traz à existência todas as existências. Então, quando falamos de existência, estamos falando de você, de uma pedra, de um animal, de um pássaro, dos rios, dos astros, ou seja, aquilo que nós cristãos chamamos de criação. Então, se você toma, no princípio criou Deus os céus e a terra, então os céus e a terra seriam a síntese do que nós chamamos de existência. Tudo aquilo que é criado, ou cada coisa que vem à existência, que é por Deus criada, é uma existência. E o que possibilita que a existência exista? A vida. A vida. Alguém pode dizer, olha, Alexandre, mas não é Deus que gera a existência? Não é Deus que traz a existência à existência? Eu falo, sim, é Deus, é a vida. E aí surge diante de nós o grande texto de João, na sua epístola, capítulo 1, quando referindo-se a Jesus Cristo, ou referindo-se a Cristo Jesus, João declara sobre Cristo que se faz carne. Ele diz, e o que nós temos visto com os nossos próprios olhos, o que nossas mãos apalparam, aquilo que nossos ouvidos ouviram com respeito ao verbo da vida. E aí ele exclama no versículo 2, e a vida se fez carne, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. Ele diz, e a vida se manifestou. Então ele está dizendo que a vida que se manifesta é o Cristo de Deus que se manifesta. Logo,
a vida é Deus e Deus é a vida. E aí nós concluímos algo que poucos podem compreender com a mente natural, quando falamos que Deus não tem vida. Deus não tem vida, Ele é a própria vida, porque algo que você ou alguém possui, certamente faz você um dependente daquilo que você possui. Então, eu possuo óculos, eu dependo do óculos para eu enxergar melhor. Eu não sou a vida, eu sou apenas uma existência, e eu preciso da vida para eu existir. Deus não pode precisar de coisa alguma para que Ele seja. Por isso que a Escritura, sem nenhuma dificuldade, vai declarar alto e bom som que a vida é o próprio Deus. O próprio Cristo declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele disse: eu sou a vida. Em João capítulo 11, 25, ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Então que esta igreja, que este ministério, desde então, comece a proclamar que a vida é o próprio Deus e que Deus é a própria vida. Alguém pode dizer: ah, pastor, isso soa-me como um certo panteísmo. É porque você confunde a vida com as coisas criadas. Você confunde a vida com as existências. O mundo criado não é a vida. O mundo criado só existe por causa da vida. Então, dito isto, que esse ministério caminhe a partir de hoje, declarando alto e bom som que a vida é o próprio Deus. Quando essa vida, portanto, se põe no ato da criação, aí nós vamos tomar Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, é o que nós temos falado aqui nas últimas mensagens. Essa vida, ela vai se manifestando nas existências criadas. Ou seja, na medida que a vida traz a existência, essa vida se torna o fundo absoluto, vital e orgânico daquela existência. Fora da qual, fora da vida, nenhuma existência pode de fato existir. Lembra que Paulo diz que nele nós existimos? Onde é que você existe? Nele, em Cristo, na vida. Nele nós vivemos e nele nós nos movemos. Então tudo que existe, existe em Cristo. Tudo que existe se move em Cristo. Tudo que existe vive nele. Perfeito? E agora essa vida, ela começa a se manifestar na sua criação. E não estranhe esse conceito, porque Paulo o ensina claramente quando diz que nas coisas que são criadas, Deus revela a sua divindade. Deus revela o seu poder. Deus revela os seus atributos invisíveis. Eu me refiro a Romanos, capítulo 1, versículo 20, quando Paulo diz que aquilo que de Deus se pode conhecer é conhecido por meio das coisas que foram criadas. E aí ele passa a enumerar: a própria divindade se manifesta por meio das coisas criadas. Os ricos atributos invisíveis de Deus se manifestam por meio das coisas criadas, assim como o eterno poder de Deus se manifesta por meio das coisas criadas. Mas por que enfatizar isso? É porque eu quero que vocês olhem para Gênesis capítulo 1, quando Moisés ali vai colocando cada dia, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia da criação, vocês percebem? E ali ele vai mostrando o que Deus, o que a vida foi gerando, foi trazendo à existência em cada um daqueles dias. Nós vamos observar que a enumeração das coisas criadas são apresentadas de uma forma crescente. Primeiro as ervas, depois as ervas com semente, depois as árvores frutíferas, depois os peixes, depois as aves, depois os animais selváticos, depois os animais domésticos e por último o homem. Ou seja, se você olhar
todas as criações de Deus em cada um dos 7 dias, você vai observar que a cada dia a vida se manifesta numa consciência mais elaborada. Poderíamos dizer que a erva com semente é a vida manifestada no nível mais elevado que a relva. Sim ou não? E quando você então olha, por exemplo, para as árvores frutíferas, é a vida manifestada naquela criação, naquelas existências, numa forma de consciência mais elevada que a relva com semente. Sim ou não, pessoal? Vocês podem me entender claramente? E quando vem os peixes, não é uma forma mais elevada de consciência do que as árvores frutíferas? E quando vem as aves, não é mais elevado? E então os animais, as aves, depois os animais selváticos, depois os animais domésticos, e aí por último, no topo dessa escada, é dito: façamos, pois, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nessa leitura parece que a vida chega no estágio maior de expressão de consciência. O homem inteligente, capaz agora de governar sobre toda a terra. Então parece que no homem criado chega-se a um topo de manifestação de consciência. De fato, quando nós olhamos para a humanidade, para o homem, em relação ao restante da criação, o homem é o maior, sim ou não? O homem é o único que consegue transformar, inclusive, o próprio mundo no qual ele vive. O homem que é criativo, que por meio da sua inteligência vai inventando, vai transformando o mundo, não é? E hoje nós vivemos num mundo de uma grande expressão de inteligência humana em várias áreas da tecnologia, da ciência, da medicina, né, e etc. Entretanto, o texto que nós lemos nesta manhã nos traz alguns ensinamentos sobre este homem que, num primeiro momento, nos parece ser, então, o ápice da manifestação da consciência divina. Vamos lendo então no capítulo 4, a partir do 1º, ponto a ponto, e veja o ensinamento de Paulo. Ele diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Então Paulo começa com uma metáfora. Ele diz: durante o tempo em que o herdeiro é menor. Então é só você imaginar um homem, um pai muito rico, que tem uma grande herança. E esse pai, que é dono de uma grande herança, tem um filho. Aí Paulo, falando sobre esse filho em relação ao seu pai, em relação a esse homem muito rico, ele diz: olha, durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele diz: em nada esse herdeiro difere de quê? De um escravo, posto que ele é senhor de tudo. Esse posto que você deve entender, embora seja ele senhor de tudo. Então olhem para mim por um momento e entendam claramente. Está dizendo que o homem, o ser humano, é o que ele vai desenvolver na metáfora, embora filho de Deus, embora herdeiro das riquezas do Pai, ele passa por uma grande fase na sua existência de menoridade. Ou seja, a humanidade teve, e poderíamos dizer na prática, que a humanidade tem um período de menoridade, e um dia ela atinge o período de maioridade. Poderíamos dizer que a humanidade, na sua existência, ela teve um longo período em que ela era menor de idade. Num dado momento, quando vem a plenitude do tempo, essa humanidade, teoricamente, deveria o quê? Entrar para a maioridade, tornar-se maior de idade, para que agora, sendo maior, possa se apropriar das riquezas do Pai, da herança do Pai, possa agora administrar por si mesmo a herança deixada pelo Pai. Mas segue na leitura, versículo 2: mas está sob tutores e curadores,
até ao tempo predeterminado pelo pai. Ou seja, o herdeiro, enquanto é menor, em nada é diferente de um escravo, embora ele seja senhor de tudo. Pelo contrário, embora sendo o senhor, ele está sob tutores e curadores, pedagogos, até ao tempo predeterminado pelo pai. Versículo 3: assim também nós. Nós quem? É Paulo dizendo aos Gálatas. Ou seja, aqui não é uma palavra dirigida ao mundo judaico, e tampouco ao mundo judaico cristão. Aqui é dizendo, olha, nós homens, judeus e gentios, nós humanidade, levando em conta que aqueles para quem Paulo dirige essas palavras no primeiro momento não eram judeus. Então ele diz, olha, assim como um pai tem um filho, e esse filho, enquanto menor de idade, não pode se apropriar da herança, porque ele é menor, e enquanto menor não passa de como se fosse um escravo, assim também nós. Nós quem? Nós, humanidade. Por quê? Ele continua dizendo, 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. A palavra rudimento aí significa estávamos sujeitos ao conhecimento rudimentar, elementar, básico da humanidade. Ou seja, a humanidade, embora homem criado à imagem e semelhança de Deus, embora a humanidade em Gênesis seria a última manifestação da consciência divina em maior grau, Paulo diz, mas essa humanidade não é crescida. Essa humanidade passou por um longo período de menoridade, menor de idade, e embora herdeira do pai, era como se fosse um escravo. Isso porque estava sujeita aos rudimentos do mundo, ao conhecimento da mitologia, seja ela a mitologia grega, egípcia, persa, qualquer uma delas, ao conhecimento da própria lei mosaica, que era rudimentar, que não mostrava a verdade de Deus de maneira clara, mas a lei era apenas uma sombra de coisas, de bens que ainda haveriam de se manifestar. E então Paulo está sinalizando, dizendo que este homem criado por Deus passou por uma fase de menoridade, de infância, de não entendimento, de não compreensão e, sobretudo, de não se apropriar, de não tomar posse da riqueza do Pai. O versículo 4 diz, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E aqui começa a mensagem desta manhã. Ou seja, vamos tomar a cronologia de Gênesis por paradigma. 4.000 anos depois que a humanidade já estava sobre a terra, imaginem vocês, o que Deus faz? Deus envia o seu Filho. Deus envia o Cristo. Ou seja, o próprio Cristo de Deus agora haverá ou haveria de se tornar homem, de se fazer criatura. É o que está em João capítulo 1, versículo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Este homem que nasce de Maria, Jesus de Nazaré, que nasce em Belém, que é criado em Cafarnaum, em Nazaré, que começa seu ministério em Cafarnaum, é este homem que será levado primeiramente, antes de toda a humanidade, à maioridade. Ou seja, o Cristo de Deus se reveste do homem, nasce na história, nasce no mundo, enquanto Jesus, conhecido como Jesus de Nazaré. E esse menino, então, desde o seu nascimento, a Escritura vai nos mostrar como que ele agora vai crescer rumo à maturidade. Ele vai crescer rumo a uma vida plena de conhecimento de Deus, de amor a Deus, de obediência a Deus. Ele vai chegar
onde de fato a humanidade deverá chegar. Ou seja, Jesus de Nazaré vai ser o pioneiro, ele vai ser o primeiro a chegar no lugar onde Deus quer que todos os homens um dia cheguem. Haja vista que o nome da nossa série é O Cristo Caminho. Ele é o homem que vai trilhar um caminho da glória. É ele o primeiro homem a entrar na glória. Quando nós lemos, por exemplo, Isaías capítulo 7, versículos 14 e 15, o profeta Isaías, é claro, quando diz uma profecia acerca do nascimento desse menino, ele diz que a virgem dará à luz a um filho, né? E esse menino será chamado então pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aí o versículo 15 diz as seguintes palavras, prestem atenção: esse menino comerá manteiga e mel quando ele alcançar a idade do juízo e ele souber então, discernindo o bem e o mal, quando ele então aborrecer o mal e acolher o bem. Ou seja, esse Jesus de Nazaré, enquanto Cristo encarnado, ele será um homem como você e como eu. A nossa semelhança de carne, osso e sangue. Um homem que vai ser chamado por Paulo em 1 Coríntios de o último Adão. Ou seja, ele é Adão, ele nasce de Adão, ele vem de Adão, ele procede de Adão, mas será um homem diferente, porque esse menino vai abrir o caminho na história da humanidade para que o homem retorne de volta para Deus. Por isso que Paulo vai dizer ao livro de Hebreus que esse menino, em toda a sua existência, ele foi crescendo, e é dito que ele foi tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, quem aqui já foi tentado sabe do que eu estou dizendo. Se você nunca foi tentado, você talvez não saiba o que nós estamos dizendo. Mas eu imagino que todos aqui, em maior ou menor grau, já foi tentado em alguma coisa. Imagine só que Paulo está dizendo que Jesus, homem, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Daí você pode agora imaginar a trajetória desse menino. Ele teve o seu nascimento, ele teve a sua tenra infância, a sua meninice, a sua adolescência, a sua puberdade, ele teve a sua juventude, e quando ele alcança os 30 anos de idade, que é a idade de maioridade para o povo judeu naquele tempo, então agora Jesus, homem, começa o seu ministério. E só para sintetizar toda a história de tentação de Cristo, isso nós vamos falar com maior propriedade em mensagens posteriores. Os evangelhos apresentam 3 tentações de Cristo no deserto, porque aquelas 3 tentações, elas sintetizam 3 grandes fundamentos da existência humana, nas quais todo homem é tentado. Então é dito então que esse Cristo, homem, ele vence ali no deserto, ele realiza todo o seu ministério, mas não foram apenas 3 tentações. Como eu disse, as 3 tentações registradas, elas são 3 fundamentos básicos da vida de todo ser humano, nos quais todo homem um dia é tentado. Mas Paulo vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas, durante todo o seu ministério, sendo tentado, e então é dito que esse Cristo, homem, ele foi como homem, vivendo para Deus, amando a Deus, servindo a Deus, se entregando para Deus. Ele era completamente absoluto por Deus, até o momento então que é dito no livro de Hebreus capítulo 2, que então ele foi aperfeiçoado. O homem Jesus foi à cruz, ele foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz, e quando então ele está pendurado na cruz, ele declara as suas últimas palavras, dizendo: Pai, está tudo
consumado, é como que ele dissesse: Pai, aqui está o homem que experimentou tudo aquilo que deveria experimentar. Aqui está um homem plenificado. Aqui está um homem completamente trabalhado. O homem que alcançou a sua plena maioridade, a plena maturidade. Abra sua Bíblia rapidamente, por gentileza. Daqui a pouco a gente volta aqui em Gálatas, mas no capítulo 2 de Hebreus, versículo 10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de quê? De sofrimentos, o autor da salvação deles. Igreja, compreenda o que está sendo dito. Convinha que aquele, por causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Então, qual é a primeira mensagem que nós temos aqui? Que o Pai está o quê? Conduzindo muitos filhos à glória. Essa é uma verdade do Evangelho. Nós não fomos chamados somente para acreditar em Jesus. Nós não fomos chamados, presta atenção, somente para acreditar que Jesus é o Cristo encarnado, que Ele morreu pelos nossos pecados, e então sermos batizados, frequentar uma igreja, cantar uns hinos maravilhosos, levar um dinheirinho para a igreja e ponto final. Não, a revelação de Deus diz que o Pai está conduzindo muitos filhos à glória. Esses muitos filhos são cada um de nós. Você é um filho de Deus que foi gerado por Deus, foi criado por Deus para ser conduzido à glória. Ou seja, esse Jesus de Nazaré é o homem, ou é o primeiro homem na história da humanidade que vai chegar a essa glória plena. Então, se você pensar, imaginar que ele nasceu do jeito que você é, homem, ser humano, que ele viveu como você vive, como qualquer outro homem vive, mas que cada passo de Jesus sobre a terra, desde o ano 0, ano 1, 5 anos de idade, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, cada passo de Jesus, homem, era um passo em direção à glória. Ou seja, em Hebreus 2,10 diz que o Pai está conduzindo quantos filhos à glória? Tem um número aí, olha aí. Muitos filhos à glória. Convinha que ele fizesse o quê? Esse Deus, o Pai, que está conduzindo muitos filhos à glória, né? Convinha a ele o quê? Que ele aperfeiçoasse. Quem? Conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse. Por meio de quê? De sofrimentos. O autor da salvação de quem? Deles quem? Dos muitos filhos. Então a Escritura chama Jesus de o autor da nossa salvação. Pegue a palavra autor no sentido grego da palavra e você encontrará o pioneiro, você encontrará o primeiro. Há um primeiro homem que chega ao nível máximo de manifestação da vida, da excelência da vida. Esse homem é Jesus de Nazaré. Ele se torna, por meio dos sofrimentos, o autor da salvação deles. Agora, seja maduro e me entenda. A morte de Jesus tem um aspecto, não tem, de redenção? Sim ou não? E quando falamos de redenção, nós só pensamos negativamente. Olhem para mim, por favor. Esse é um ponto fundamental. Quando fala de redenção, você pensa em quê? Morte. Redenção está ligada a quê na sua cabeça? A pecado. Você fala, então Deus enviou seu filho porque Deus estava ali irado e vai matar o filho, punindo o filho para redimir o homem. Nós só conseguimos pensar a redenção negativamente. E isso a igreja medieval fez durante mais de 1000 anos e até hoje faz, trazendo esse tom sombrio sobre a morte de Jesus.
E a morte de Jesus tem, sim, ela trata com os pecados. A morte de Jesus foi em razão dos nossos pecados. Mas olha o que diz a Escritura. Tente ver por um outro prisma a morte de Jesus. Olha o que está dizendo. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Quantas proposições nós temos? Primeira, aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem. Todas as coisas existem por causa do Pai. Todas as coisas existem porque o Pai as criou. Perfeito? Até aqui? Segunda verdade, esse Deus criador, esse Deus que trouxe tudo à existência, Ele está o quê? Conduzindo os muitos filhos para onde? Para a glória. Qual é a grande tarefa do Pai ao longo da história da humanidade? Conduzir os muitos filhos à glória. Você está pronto? Você está pronto no sentido, você já chegou à glória? Então você está sendo conduzido, você está sendo levado para a glória. Entenda, aquele homem criado em Gênesis capítulo 1 ou Gênesis capítulo 2, que parece, nos pareceu no primeiro momento, que ele estava no auge de tudo, a Bíblia fala, não, essa é apenas a matriz, este homem criado ainda precisa ser conduzido para a glória. Olhe para mim, você está aqui nessa terra, vivendo, não sei a sua idade, cada um tem uma história, cada um tem uma família, cada um tem seus problemas, cada um tem seus trabalhos, suas profissões, sua vida, no sentido geral de falar, mas se você viver aqui tantos anos, não se apercebendo que o que há de mais importante na sua existência é o fato de você estar sendo conduzido para a glória. Você pode construir prédios, comprar fazenda, você pode ser um grande empresário, um grande doutor, um grande mestre, você pode realizar grandes conquistas, mas você terá sido fracassado, porque você não terá compreendido que a causa da nossa existência final não está naquilo que nós realizamos temporalmente aqui na terra. Os homens são medidos pelos outros homens por aquilo que eles constroem. Não é? Você trabalha de quê? Quanto você ganha? Já comprou o seu primeiro carro? Já tem sua casa? Sim ou não? Qual é a preocupação dos pais quando a menininha, a mocinha, a filhinha fala, pai, vou namorar? Aí a primeiro sentimento do pai é, lascou tudo, acabou com minha vida, é uma dor no coração. O pai homem é um sofredor, mas quando ele vê que não tem saída, que a vida é assim mesmo e que a menina vai embora, aí ele aceita que dói menos. Só que agora vem a outra preocupação. Tudo bem, mas quem é o camarada? A família dele, o que ele tem? Nós estamos preocupados com essas coisas. E de certo modo temos que nos preocupar, porque no mundo tem muito bandido, tem muita gente sem futuro, tem muito malandro. Mas veja que nós estamos sempre preocupados com as coisas daqui da terra. O camarada casa, fala, agora eu tenho que comprar minha casa. Isso quando não casa, quando deixa de casar, porque não tem casa, né? Namora 10, 12, 15 anos. Não tem mais nada ali, acabou tudo e não casou ainda porque não tem casa. Coitada da moça, né? Enfim, mas o fato é que casou, tem a casa e agora eu tenho que aposentar. A ideia, guardar dinheiro. E é bom aposentar, é bom guardar dinheiro. Tudo isso é coisa muito boa. O problema é quando nós colocamos essas coisas como sendo o nosso alvo. O cara está com 80 anos de idade e falou, venci, criei filhos, todo mundo é doutor, todo mundo tem faculdade, todo mundo tem sua casa, agora eu posso morrer. Não pode, não poderia. Se você não tiver entendido que depois que o homem foi criado,
ele agora está dentro de um eixo de crescimento. Ele está dentro de um eixo evolutivo. A humanidade está indo em direção. O Pai está conduzindo muitos filhos à glória. Agora, para o Pai conduzir muitos filhos à glória, é preciso que um primeiro seja conduzido, que uma matriz esteja pronta para que os demais sejam, a partir dessa matriz, conformados. Quem está entendendo? E essa matriz chama-se Jesus Cristo. Se ser mais prático, mais histórico, diga Jesus de Nazaré. Um homem andou nessa terra, realizando toda a vontade do Pai, que conheceu plenamente o Pai e que foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Então é dito que esse que criou todas as coisas, por cuja causa tudo existe e para quem existe, conduzindo muitos filhos à glória, convinha a ele, ao Pai, a que ele aperfeiçoasse. Quem? O autor da nossa salvação. Jesus, o primeiro homem aperfeiçoado. Agora, por meio de que ele foi aperfeiçoado? Dos sofrimentos. Então você pode olhar para todo o sofrimento de Jesus de Nazaré, sobretudo a cruz, e entender que a cruz, a redenção, tem um tom de evolução. É o Cristo saindo das entranhas da terra para ascender até os mais altos céus. Olhe para o homem, olhe para o texto de Hebreus 2:10 e veja, por meio dos sofrimentos. Tudo o que nós menos queremos é o quê? Tudo o que o homem menos quer é sofrimento. E por que não queremos sofrimento? E quando o outro está sofrendo, o que a gente faz? A gente fica assim. Bobagem. Eu não fico assim. Eu não fico, porque eu não sou falso. Eu falo, camarada, está difícil. É duro. Eu não sinto a tua dor e eu não entendo a sua dor. Mas, não é fácil. Quando ela vai para o sepultamento de alguém, chega lá, fica lá, numa contrição, depois que sai das portas do cemitério para fora, acabou. Quem morreu foi quem morreu. A viúva já está agora indo para o cabeleireiro, vai fazer cabelo, fazer unha. O cara morreu, pai, quem morreu foi ele. Eu estou viva, ela fala. E tem que estar viva mesmo, está certo, morreu, acabou. Meu pacto com a Jane é até que a morte os separe. Quando eu morrer, Jane, fique à vontade. Depois que eu morrer. E se você me matar, minha irmã, você vai levar um karma grande. Terá matado um profeta. Ei, pessoal, mas é verdade, vamos lá. Vamos voltar aqui ao ponto. O fato é que nós precisamos compreender que os sofrimentos da terra, que os sofrimentos do homem, que os sofrimentos do universo, todos concorrem para que um dia todo esse cosmo no qual nós existimos possa estar plenamente voltado para o Cristo de Deus, que é o centro e a circunferência de todas as coisas. Nós não queremos sofrer, nós só sentimos o sofrimento de fato quando nós próprios sofremos. Quando o outro sofre, a gente fica assim com um olhar de piedade, eu sinto sua dor, não sente, não sente. É mentira. Eu sei que você é bonzinho, parabéns, mas não sente. Agora, quando a dor chega em nós, aí nós sentimos. Aí começamos, ore por mim.
para Deus me tirar do sofrimento. Aí quando você lê Romanos capítulo 8, a partir do versículo 17 em diante, Paulo vai dizer que toda a criação, a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E que todo esse sofrimento, está lá em Romanos capítulo 8, 17 em diante, é um caminho que nos conduz à glória. E não poderia ser diferente com o autor da nossa salvação. Jesus não é alguém, olhem para mim, que fala, eu sou o Cristo, me encarnei, estou aqui de boa, posso tudo, consigo tudo, sou tudo, e eu vou salvar vocês. Quem acreditar em mim, passa para o lado de cá, vai para o céu. Quem não acredita, vai queimar no fogo que eu vou acender para vocês. Tudo é mentira e tudo é bobagem. Não existe salvação sem que a nossa alma, sem que o nosso coração, sem que nós, enquanto um ser integral, sejamos aperfeiçoados. Todos nós precisamos de ser aperfeiçoados. Alexandre, agora está esperando salvação por obras? Não, você não tem que fazer nada para ser salvo. Qualquer coisa que você fizer para ser salvo, você está indo a passos largos para o inferno. Por quê? Porque o meu fazer para ganhar algo é a manifestação do meu ego. E a salvação de Deus é exatamente o oposto, é a destruição do ego. Eu preciso olhar para o Cristo e entender que Jesus de Nazaré é o autor da minha salvação, é o pioneiro, é o líder, é aquele que veio à frente e falou assim: agora, por meio de uma humanidade aperfeiçoada, eu sou o caminho, vamos todos nesse caminho retornar para o Pai. Se você sair daqui hoje compreendendo que você foi criado por Deus enquanto uma manifestação da vida mais excelente possível no plano da primeira criação, e compreender que o homem criado ainda não chegou onde deveria chegar, porque ele está sendo conduzido à glória, e que Jesus, o Salvador, não é aquele que sai distribuindo o passaporte para o céu, mas é aquele que diz: se alguém quiser vir após mim. É como que ele dissesse: eu estou indo para a glória. Gente, está tudo escrito, está tão claro. É porque nossa leitura não tem futuro. Mas ele diz assim: olhem para mim. Diz: olha, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém. É necessário que, chegando em Jerusalém, ele seja preso. É necessário que ele seja torturado e morto. Mas, ao terceiro dia, eu ressuscitarei. Não está claro que era necessário ele sofrer? Porém, depois vem o quê? A ressurreição. Acabo de dizer isso, ele fala: e se alguém quiser vir após mim? Olha o caminho sendo traçado. É por meio da cruz que nós chegaremos na glória. Essa cruz de Cristo é que é a cruz libertadora, é a cruz que destruirá o nosso ego, que nos levará a compreender que nós nada somos sem Deus, e que nós todos só encontraremos o sentido da nossa existência em Deus. É esse vazio dentro do homem, que por mais que ele conquiste, que por mais que ele faça, que por mais que ele realize, ele se sente sempre alguém carente de algo que ele não sabe o que é. Somente por meio da cruz, se alguém quiser vir após mim, ele diz: creia que eu neguei a mim mesmo, e creia que eu já carreguei a minha cruz por vocês. É isso que diz o texto? Eu vou citar o texto novamente. Pode colocar para mim lá, por favor? Mateus capítulo 16, versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos. O que significa desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos? Não vai ganhar um carro, mas vai ganhar uma caixa de bombom quem acertar. É só colocar a mente para... É só ler. Desde esse tempo
começou Jesus a mostrar a seus discípulos. É porque até antes desse tempo, para os discípulos era só o quê? Festa em Caná da Galileia. Como é que começa o ministério de Jesus? Onde Jesus está, tem o quê? Vinho do bom. Aí está todo mundo lá, Jesus está na festa, churrasco, vinho em Caná da Galileia. Aí o povo está com fome, multiplica os pães. O povo está doente, Jesus cura, está endemoniado, fica liberto, é só coisa boa. Todo mundo com Jesus. Chega um momento e falou assim: agora vamos compreender. Agora vamos compreender. Desde esse tempo, chega uma hora que esse tempo tem que chegar para nós e começarmos a compreender. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário. Existe uma necessidade. Qual que era? Seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Era necessário ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Aí, como é que é mesmo? É necessário. Mas você veio, você vai sofrer, vai morrer? Sim, sim. Mas tem um mais lá, não tem? Não, não tem. Ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Tem a ressurreição. Aí o que Pedro faz? O que qualquer um de nós faríamos. Versículo seguinte: isto o Senhor não. Isto não vai te acontecer. De modo nenhum. Nem que nós tenhamos que comprar armas para nos defender. Se a coisa ficar difícil, compre uma arma e vamos nos defender. Foi o que Pedro disse: isso de modo algum te acontecerá. Lembra que Pedro foi o que puxou a espada quando começou a acontecer isso? Segue adiante. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: ô seu Satanás, aí ó, arreda Satanás. Jesus chamou Pedro educadamente de seu Satanás, opositor. É o espírito satânico que quer impedir o nosso avanço, a nossa salvação, o nosso crescimento. Pedro, coitado, tinha boa vontade, só queria defender, mas Jesus falou que era necessário. Então ele diz: arreda Satanás, tu, Pedro, és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, mas cogitas de quê? Das coisas dos homens. Segue adiante. Então disse Jesus a seus discípulos: bem, agora é com vocês, eu estou indo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Voltando para o texto de Gálatas rapidamente, capítulo 4, eu creio que vocês devem estar entendendo. Então, a partir do versículo 1 diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Versículo 4: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Para que Deus enviou o seu Filho? Toda vez que nós lermos um texto e eu fizer uma pergunta, a resposta está escrita. Escrita. Não busque fora, não. Deus enviou o seu Filho. Quando? Vindo, porém, à plenitude do tempo. Olhe para cá.
A câmera pode trazer também. A câmera vem. A plenitude o início. Deus criou o homem. Esse homem, uma criança, intelectualmente, espiritualmente. A humanidade, menor de idade. Agora Deus quer pegar essa humanidade e colocá-la para um período de maioridade. O que Deus faz? Nesse momento, vindo a plenitude do tempo, Deus fala: meu filho, transfira a humanidade para a maioridade. Cristo de Deus vem, nascido de quê? De mulher. Olha a ideia de humanidade. E como homem, ele agora vai em obediência a cada dia, cada passo, crescendo, amando o Pai, conhecendo o Pai, sendo aperfeiçoado, até que ele chega no momento e diz: está tudo consumado. O homem está plenificado. Ele alcançou a sua plenitude. E agora, o que ele quer fazer conosco? Ele quer nos resgatar. Nos resgatar da lei, nos tirar dos rudimentos, nos tirar da infância, nos tirar do desconhecimento, nos tirar do obscurantismo, nos tirar da ignorância, nos tirar dos usos e costumes, nos tirar da lei de Moisés, nos tirar de qualquer ideia que nos torne ainda pessoas rudimentares, para nos conceder a adoção de filhos. Essa palavra adoção de filhos, do grego, é hoiotesia, que quer dizer posição de filho. Para vocês entenderem a questão da posição de filho, basta você entender, por exemplo, é porque na nossa cultura é muito esquisito. A criança, quando chega à maioridade, aos 18 anos, não dá nada, né? Passa batido. Mas tem culturas por aí que faz todo um ritual, todo um procedimento para que aquela criança que agora alcançou a sua maioridade, ela seja posicionada dentro da família como alguém maior, que agora já responde, que agora já pode governar, que agora já pode herdar a riqueza do pai. Então, a adoção de filhos, para que nós entendamos melhor, basta você olhar para a história do filho pródigo. O filho, quando sai de casa, era filho de quê? De Deus, não é? Filho do pai. Cuidado com o que vocês pensam, né? A criança, quando sai, o filho mais moço, ele sai da casa de quem? Do pai. A parábola começa dizendo: um pai tinha 2 filhos, logo ele era filho. Aí ele sai, ele vai passar por um grande sofrimento, não vai? É necessário? O pai, em algum momento da parábola, diz: não, meu filho, não vá, pelo amor de Deus, fique aqui é tão bom. O que o pai faz? Entrega, viva a sua vida. Só que agora ele vai ter um longo sofrimento, até que um dia ele cai em... Sim, mas até ali onde ele estava nos sofrimentos, ele era filho? Só que ele estava na posição de filho, na condição de filho. Quem o visse o reconheceria como filho do proprietário das riquezas? Ele estava parecendo o quê? Pois é, vivia pior do que escravo. Só que quando ele caiu em si, ele disse: na casa do meu pai, aqui começa o caminho de volta, o caminho da glória. E o filho começa a voltar, cada passo, uma decisão, um esforço, vencendo o orgulho, vencendo o ego. Quando o pai o encontra, o abraça, o beija, calça a sandália nos pés, vestiduras novas, o anel de autoridade no dedo, e agora faz-se uma grande festa. Quando está na festa, o filhão lá, barbeado, lógico, fez a barba, cortou o cabelo, arrumou as unhas, tirou as coisas de porco que estava nas unhas, tudo direitinho, aquele banho, roupa nova, bonita, sandália no pé, anel no dedo, a música tocando, o pai feliz, todo mundo dançando. Ele agora recebeu a posição de filho.
Ele não foi feito filho no sentido de que ele não era um filho. Ele era filho, só que faltava essa maioridade de consciência, faltava um coração de maioridade, de amor e reconhecimento ao Pai, e faltava agora ele ser estabelecido na família como tal, depois de ter passado por muitos sofrimentos. Foram os sofrimentos que lhe possibilitaram a compreensão de quem é o Pai, do que é a casa do Pai e do que é ser um filho. Por isso aqui em Gálatas capítulo 4, no versículo 5, fechando o texto, diz que Cristo foi enviado pelo Pai para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, a roiotesia, a posição de filhos. E o versículo 6 não deixa nenhuma dúvida. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Ou seja, Deus enviou o Espírito de Cristo, o nosso guia, o nosso líder, né? Aquele que é o primeiro. Deus enviou ao nosso coração o Espírito de Cristo. E Ele enviou por quê? Por que que Ele enviou para você o Espírito do seu Filho? E porque sois filhos. Se você não fosse filho, Deus não enviaria o Espírito do seu Filho. Alguém pergunta, mas para que Deus vai enviar o Espírito do seu Filho para quem já é filho? É porque é o Espírito do Filho de Deus, o Cristo, que dentro de nós começa a clamar, Pai, Pai. É que começa a gerar em você o sentimento de filho em relação a Deus como Pai, porque o homem por si só jamais vai chegar ao reconhecimento da paternidade divina por causa do seu orgulho, por causa das trevas, por causa do pecado, por causa do ego. Então Deus envia o Espírito do seu Filho, e está lá o homem achando que pode viver por si mesmo, que é senhor de si mesmo, vivendo uma vida totalmente autônoma. Aí de repente, do nada, começa dentro dele um vazio, uma angústia, e uma voz que ele não sabe de onde vem, porque vem e como vem, dizendo, você tem um pai, olhe para Deus. E o homem então começa a ver que nada faz muito sentido, e muitas circunstâncias externas começam a fechar ao seu redor, e começa a te apertar, e você busca ajuda, busca solução no dinheiro, na força, na amizade, na política, no poder, e nada dá resultado. Você fala, o que está acontecendo comigo? E a Escritura diz, isso é Deus levando você a perceber que você é filho, e como filho você precisa voltar-se ao Pai, ser levado de volta à casa do Pai. Mas de volta à casa do Pai não é de volta à igreja institucional, porque do contrário, fala assim, eu estou na casa do Pai. Aqui não é a casa do Pai, aqui é um galpão que vale 12 mil por mês. A casa do Pai vale muito mais, não é não? É só um galpão. Se é o Pai falando para você, filho, é por meio dos sofrimentos que você será quebrantado, para reconhecer a sua inutilidade, para reconhecer a sua fraqueza, para reconhecer a sua necessidade, para você entender que você não pode, que você não consegue nada, nem abrir os olhos de manhã, e lá no interior da sua alma, a voz, Abba, Pai. E porque vós sois filhos, Deus envia o Espírito do seu Filho, para que comece a clamar, Abba, Pai. A voz vai clamando no seu interior, daqui a pouco você está junto com a voz dizendo, Abba, Pai, Abba, Pai, Paizinho. Abba, Pai é paizinho.
É quando você começa a entender o amor do Pai, a graça do Pai, a misericórdia do Pai, e você se sente atraído por Deus. Essa é a nossa vocação. Você foi chamado para isso. Você foi criado para isso. E chamado para isso. Nós não temos outra vocação maior do que esta de sermos conduzidos para a glória. Eu ainda tinha um texto para tratar, que era mostrar qual é o instrumento prático que Deus nos dá para que essa condução à glória aconteça. É um dos instrumentos, mas o tempo não dá, eu não vou passar de meio-dia. Tá bom? Se Deus permitir, na semana que vem eu posso trazer o texto ou não, mas nós vamos falar dele em algum momento desta série. Tá bom, queridos? Glória a Deus. O Pai está nos conduzindo e Jesus já foi conduzido à glória, já está entronizado, nos chamando, nos aguardando. Amém?